primeira pessoa que Deus falou através dessa palavra foi comigo mesma. O Senhor tinha me dado essa palavra há algum tempo atrás. E eu meditei nela, guardei. Falei, a oportunidade vai vir para me pregar ela. E aí, quando a pastora Deusivã, ontem de manhã, eu cheguei. Um plantão muito puxado. A senhorinha que eu estou cuidando está hospitalizada. E aí eu vim pensando, vou chegar em casa, tomar um banho, vou dormir um sono. Aí quando eu entro dentro de casa, que eu pego o celular, está lá a mensagem dela. E aí eu falei, não, em vez de eu dormir, eu vou preparar a palavra. E a hora que eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou fortemente ao meu coração, que eu fui às lágrimas. Eu fui às lágrimas, na hora eu fui às lágrimas. Eu ouvi o Espírito Santo chamar pelo meu nome. Amém? Essa palavra está em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 15. E diz assim: então veio, essa tradução é um pouco assim diferente. Quando eu estava lendo, eu falei assim, eu nunca nem tinha visto essa palavra aqui dessa forma. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Eu quero dizer para você que o tema dessa palavra foi muito interessante. Eu nunca fui pegada a tema. E quando o Senhor me deu a palavra, Ele já me deu o tema. Aí hoje o apóstolo manda mensagem para mim, falando assim, manda uma foto sua. E eu estava no salão, eu tinha acabado de lavar o cabelo para a preparação, estava assim. Aí a cabeleireira falou assim, tira uma foto do jeito que você está e manda. Eu falei, ele vai infartar. E aí eu mandei a foto, aí ele falou assim, o tema. E eu já estava com o tema desde ontem. Aí eu mandei o tema. O tema dessa pregação de hoje é obediência traz provisão. Você pode repetir? Obediência traz provisão. E essa palavra, alguém já pregou ela aqui. E dentro da palavra que a pessoa estava pregando, o Senhor me deu essa pregação. Por isso é importante você prestar atenção na palavra. Deus pode te dar, quem é do ministério do louvor, Deus pode te dar um louvor. Deus pode te dar uma pregação. Então ela diz assim, então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Zarefate, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Amados, aqui começou a obediência na vida de Elias, como profeta. Quando o Senhor disse para ele, levanta. Então, levanta. Então, se levanta. Ele estava sentado, ele estava deitado, ninguém sabe. Esse levantar, hoje para nós, é tomar posição. Se levanta. Aqui tem profeta. Se levanta. Vai. Ele perguntou para o Senhor o que ele ia fazer lá? Não.
Ele foi. Ele se levantou e foi. Deus só falou para ele que ia preparar uma mulher viúva para sustentar ele. Amém? Quando ele chega para aquela mulher, ela estava apanhando lenha. Aqui mais na frente fala que ela fala que 2 cavacos. 2 cavacos. O punhado de farinha. Aqui tem um irmão, olha para mim, que vende farinha. Ele sabe o que é um punhado. O punhado, irmãos, é aqui, na mão. É um punhado. Um punhado de farinha. Lá não disse que é farinha de mandioca ou se era farinha de trigo. Era um punhado de farinha. Que ela tinha para fazer o bolo, para ela e o filho comer e morrer. Mas quando o profeta chegou para ela, ele não disse quem ele era. Porque quando ele chegou para ela, ela já identificou que ele era um homem de Deus. E a pergunta é, aonde eu tenho chegado, eu tenho me identificado como mulher de Deus? Aonde você tem chegado, você tem identificado que é um homem de Deus? É uma mulher de Deus? E ele disse, e aí o que eu achei interessante, que não tinha muito, era um punhado. Cavaco é a sobra da lenha. E Deus trouxe essa palavra e falou comigo, Joana, usa a tua sobra, o pouquinho que tu tem, para que eu multiplico. E a palavra hoje para nós, igreja, o punhado de que você tem? O Senhor está aqui para multiplicar. Cavaco é o resto da lenha. Não tinha mais lenha. Eu já morei na roça, já cozinhei fogão de lenha. Eu sei que cavaco, e eram só 2. Um tiquinho de azeite e o punhado de farinha. Faz assim com sua mão. Que punhado que você tem aí? O Senhor falou algo muito forte comigo a respeito dessa criança. O Senhor tem falado comigo esses dias e eu tenho orado por ele. Do mistério de Deus na vida dele. Depois eu quero passar para os pais. E indo ela buscá-lo, ele chamou e disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus. Ela identificou que ele era um homem de Deus. Que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas. Faz conforme a tua palavra. A apóstola falou aqui do medo. Nós deixamos o medo, às vezes, impedir que o Senhor multiplique o pouco que nós temos. E o Senhor quer nos libertar desse medo. Irmãos, quando o Senhor, há alguns anos atrás, falou que eu ia viver por um tempo pela fé, eu coloquei o rosto na parede e eu cantei um hino da harpa que fala, Senhor, pela fé me sustenta. Eu cantei 7 vezes com a cara na parede para poder a fé entrar no meu coração. Eu me lembro que uma pastora amiga minha falou assim, a Joaninha é fácil de crer. Eu falei, não sou não. Eu falei para ela, para mim crer é igual bater numa parede dura dessa. Mas também se o crer entrou, não tem quem tira. Quinta-feira passada eu estava aqui no culto e eu tinha colocado a causa diante do Senhor. E eu falei para ele que eu queria a resposta naquele dia. Não importasse quem fosse o pregador, mas eu queria a resposta dele. A apóstola foi ali, pegou na minha mão e disse assim, corre, faz logo, rápido, que eu quero libertar a tua mente. O Senhor usou ela para falar comigo. E eu já fui e já resolvi o que tinha para ser resolvido.
corre. Aí ela disse, tu crê? Eu digo, já criei tem muito tempo, já está crido. E nessa palavra, eu quero contar um testemunho. Dessa palavra aqui, eu quero contar o testemunho do discipulado. Quem está aqui fazendo... Quem foi que fez o discipulado na época que eu fiz aqui, nessa igreja? Quem concluiu? Amém. Gente, aquele discipulado trouxe tanta riqueza para a minha vida. Aí você pergunta, mas João, você está rica, cadê o carro? Não, para mim ser rica eu não preciso ter o carro, eu só preciso ter saúde. Eu preciso ter disposição. Eu preciso ter coragem. Eu preciso ter ânimo. Eu preciso ser o que o Senhor me chamou para ser. E eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Mesmo diante do medo, eu falo para o medo que eu não tenho medo, porque eu sou corajosa, porque Jesus me chamou para ser corajosa. Eu já tive medo de uma situação que se eu olhasse para trás, eu via o capirote. E eu marchando, dentro do corredor do HGP, 3 horas da manhã, com meu filho entubado, e eu marchando e dizendo, eu não estou com medo de tu, porque eu tenho Jesus na minha vida. Irmão, mas eu arrepiava de medo. Mas eu não disse que eu estava com medo. Eu não deixei o medo me vencer. E quando eu fiz aquele discipulado, e eu tinha uma sede, eu acho que no dia daquela aula eu fui a pessoa que mais falou na aula, no dia da aula da primícia. Porque alguém já tinha me falado da primícia, mas nas igrejas por onde eu passei eu não tinha sido ensinada a primiciar. E quem me falou a primeira vez da primícia foi a minha filha, que é pastora, era pastora no Pará e agora foi transferida para a Bahia. E quando eu entendi o que é você primiciar, irmão, você não tem ideia. O que trouxe, a primícia trouxe na minha vida. É algo sobrenatural, não dá para explicar, porque a Bíblia fala que a fé, as coisas espirituais só entende quem está no Espírito. E o Senhor tem me levado a algo tão profundo que eu falo assim, meu Deus, alguém teve acesso à minha apostila, porque foi mandada em PDF, mas eu gosto de imprimir, eu gosto de ler, marcar. E uma pessoa teve acesso à minha apostila. E um dia chegou para mim e falou assim, eu não boto fé nesse cursinho, velho, michuruco que você está fazendo. Falei, michuruco para você. Para mim ele é de grande valor, porque é a palavra de Deus. E tem sido de grande valor. Mas o que tem a ver essa palavra, irmã Joana, com esse testemunho? O que tem a ver essa palavra com a primícia? Aquela mulher, ela tinha o último. Ela só tinha aquilo ali. O profeta pediu. Hoje, se o apóstolo lançar um desafio aqui, mas por aí a gente só vê que pastor só sabe pedir. Né? Uma vez eu desafiei uma pessoa não crente, não era dessa igreja, falou, todo pastor é ladrão. Eu falei, o meu não é. É porque só anda de carro novo, porque é filho do rei. Se nós somos filho do rei, por que não comer o melhor dessa terra? Mas o que tem a ver aqui? Obediência traz provisão. Deus fala com o profeta Elias e ele foi. Deus deu a mala cheia de coisa para ele levar? Não, vai, eu vou levantar alguém lá para te sustentar. Que quando Deus manda você, mas como que eu vou viver, meu Deus, nesse lugar? E ele não levou nada, aqui não fala que ele levou alguma coisa. Eu vou levantar uma mulher, viúva, para te sustentar. Quando ele chega diante da mulher, a mulher fala que não tem nada. Eu não tenho,
só tem um pouquinho de azeite, 2 cavacos, um punhado de farinha. E ele disse, faz primeiro para mim. Olha, gente. Faz primeiro para mim, depois tu faz para você e para seu filho. Aí ela entrou pela obediência que trouxe a provisão. Ele disse, não temas, porque ele viu que ela sentiu medo. Bom, se eu dar para ele, meu filho, eu já morro, você comer até esse pouquinho, né? Elias disse, não temas, faz conforme a tua palavra, porém faz isto primeiro para mim, um bolo pequeno e traz o morro por fora. Depois fará para ti teu filho, porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Que quantidade está o azeite na tua vida? Na minha vida? Que quantidade está o poder de Deus nas nossas vidas? Irmã Joana, mas eu não sou aquela pessoa que pula, que sapateia. Não, irmão, o poder de Deus não está nem pula e nem sapateado. O poder de Deus está na sua palavra. O que eu tenho falado para mim, o que você tem falado para você? Você vai vencer ou você não vai dar conta? O que tem saído da minha boca? Eu vou vencer ou será que eu vou vencer? É o poder, está na palavra. Mas eu não sou nada, você é sim. Você é filho de Deus. E Ele não te criou para ser um nada. Não. E aí, a palavra de Deus hoje pergunta para mim e para você. O que eu estou fazendo com o pouquinho que eu tenho? Multiplicando? Ou acabando e não fazendo nada? Esses dias eu estava na UPA e uma senhora estava morrendo atrás de mim. Nada abaixava a pressão daquela mulher. Nada. E aí eu ali cuidando da idosa. O que eu estou fazendo aqui como crente? Chega a me ver, o que eu estou fazendo aqui como crente? Uma pessoa morrendo aqui atrás de mim. Cheguei para aquela mulher e falei assim, você me autoriza eu orar por você? Ela disse, autorizo. Irmãos, ainda bem que eu não pus a mão. Porque a presença demoníaca era tão terrível, que eu só aproximei dela e fiz assim com a mão. Eu arrepiava todinho e ela se retorcia em cima daquela cama. Eu dei o endereço da igreja para ela. Eu falei, se você for lá e eu não tiver, mas tem um povo lá para te receber. Porque às vezes você vai um dia que eu vou estar trabalhando. Lá tem um povo que vai te receber. Ah, mas eu já fui na... Não estou convidando você para ir na igreja. Estou convidando você para servir Jesus. Estou convidando você para servir a Deus, para fazer uma aliança com Ele, firmar nos caminhos do Senhor. Amém? Obediência traz o quê? Provisão. Eu falo, hoje mesmo eu comentei, não sei se foi com meu filho ou foi com, não me lembro com quem foi que eu comentei. Eu falei, hoje é o dia mais arrochado para mim, é hoje. Aí a pessoa, foi para minha cabeleireira. Ela falou assim, por quê? Porque o meu líder é mestre. E você pregar na frente do mestre é o mestre dos mestres. Tem um mestre dos mestres e tem o outro que é mestre. Irmãos, mas quem fala é o Espírito Santo.
é a palavra de Deus. Eu não podia deixar de trazer a palavra do Senhor. Quando a pastora Deusilva falou para mim, ela falou assim, você deve ter uma palavra. Eu pensei com isso, se eu não tiver, eu vou ter que ter. Né? No dia que o apóstolo chegou para mim e falou das cadeiras. Irmãos, é coisa muito séria. Quem prometeu, cumpra. Se o dinheiro não estiver dando, tu dá o que tem, depois Deus manda para tu, mas cumpra. Eu tenho visto o pastor aqui falando, ainda bem que eu não fiz o compromisso com o bebedouro. Eu não entrei nesse compromisso, porque quando eu entro, irmão, eu honro, porque eu sei o que é você prometer as coisas para Deus e não fazer, traz atraso para a tua vida. Traz atraso para a tua vida. Quem sabe do testemunho que eu dei aqui, da cama, que eu tinha ganhado de presente de casamento. As pessoas prometeram, e por causa de uma distorção, de uma situação, as pessoas segurou. E eu chamei a pessoa que tinha me prometido e falei, você vai me dar a cama para Deus desatar a vida das irmãs que disse que ia ajudar a me dar a cama. Porque vocês prometeram, e por causa de uma picuinha, vocês reteram a bênção, e vocês não vai desatar enquanto você não me entregar a minha cama. Então você vai me dar, estou precisando da cama, e Deus vai liberar a bênção sobre vocês. Amém? Então se você prometeu, mas eu só tenho um punhado da farinha, dá para o profeta. Aleluia! Você está entendendo? Mas eu só tenho um pouquinho, não dá para dar, entrega. Mas é difícil, mas entrega. Porque Deus é Deus de provisão. Obediência traz provisão. Eu quero que você grave essa palavra. Obediência traz provisão. No dia que o apóstolo perguntou para mim, não, você viu que você viu o anúncio, eu avisando na igreja das poltronas? Eu falei, não, mas eu estou interessada em saber. Aí ele falou, assim, você vai... Eu falei, apóstolo, eu não tenho não, mas eu me viro. Desafio é comigo mesmo. Amém? Quem está aqui um dia que eu contei o testemunho, que eu estava no jejum, não me lembro se foi 2018, foi 2019, foi 2018. Jejum de 40 dias, no líquido. Vestido de pano de saco e descalço. Eu fiquei muito tempo, depois desse jejum, eu não dava conta de usar salto. E eu tinha 20 reais. O dinheiro que eu tinha era 20 reais. Era para mim comprar a fruta, alguma coisa, e fazer o suco de tomar no jejum do outro dia. Foi feito o desafio lá na igreja, da oferta. Aí eu olhei para os 20 reais e falei, só dá para me comprar para fazer o suco amanhã, depois eu não tenho, então eu vou entregar no altar. Eu entreguei lá no altar. Terminou o culto. Uma irmã me chama e falou assim, Joaninha, Deus mandou te entregar isso aqui. Quando eu fui olhar, 600 reais. Se eu tivesse ficado com os 20, retido os 20, não tinha resolvido nada. Eu tinha um punhado, era o punhadinho, era só 20. E o Senhor me honrou com 600 reais. Amém? Às vezes você está retendo a sua bênção. Quem retém sua bênção, às vezes está lá marchando. O diabo solta a minha bênção, o diabo tem nada a ver com a tua bênção. Não estou aqui para defender o diabo. Às vezes sou eu que retenho a minha bênção. Porque não quero dar. E Lucas 6,38 diz, dá e vos será dado. A boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão. Dá, entrega. Entrega. Essa entrega hoje, não estou falando de dinheiro não, irmãos. Essa entrega pode ser teu ministério. Essa entrega pode ser o meu tempo de oração com Deus. Essa entrega, às vezes eu quero levantar às 7 horas e o Senhor manda eu levantar às 5. Essa entrega, ela tem várias formas de eu entregar.
Mas não deixa o tiquinho de azeite que está aí dentro de você acabar. Entrega. Entrega para Jesus. Entrega em oração. Faz uma lista de pessoas para você interceder. E às vezes nós somos egoístas de orar por nós mesmos. Só quer orar por nós mesmos, orar por nós mesmos. Bota a mão na cabeça, debaixo da mão de... Bota a cabeça debaixo da mão de pessoas desconcertadas e traz peso. Enquanto você tem um livre arbítrio para ir diante do Senhor, buscando, entregando. Aleluia! No dia que essa criança, que diga, fomos orar para as crianças, o Senhor mandou ungir as crianças. Eu fui no apóstolo pedir autorização, que eu não posso também sair ungindo sem autorização. Ele me deu o óleo e eu fui ungir as crianças. E eu questionei a Deus, por que essa criança, eu já tinha visto ele no mistério com o pai, lá na casa, chorando. E vi aqui, e eu perguntei, Senhor, por que essa criança chora? E o Senhor falou para mim, quando eu trago algo revelado da minha parte para tu não sente dor nos teus ossos? Eu falei, sim, é o que ele sente. É o chamado dessa criança, é o chamado dele que traz dores sobre ele, porque ele tem algo muito profundo. Pai, cuida bem desta criança. Cuida bem, esteja ungindo ele, quando ele estiver dormindo, orando por ele, ungindo ele, para Deus guardar, porque o chamado dele é doloroso, mas é grandioso também. Amém? Então, amados, essa palavra, eu chorei, porque Deus falou comigo assim, Joana, o pouquinho que tu tem, entrega. A primeira coisa que Deus falou foi comigo ontem. Eu chorei até na hora. O pouquinho que você tem, entrega. Falei, Senhor, me ajuda, eu preciso entregar mais. Eu preciso entregar mais. Que entrega é essa? O Senhor vai falar comigo. Que entrega é? É entrega. Tem várias formas de nós nos entregar. Entregar o pouquinho que tem. Entregar o punhado da farinha, o azeite. E o Senhor trouxe provisão. E o que eu acho interessante dessa igreja, que as promessas que o Senhor tem trazido aqui através dos profetas, não é para A e B, é para a igreja. Eu me lembro que um dia Deus estava usando alguém aqui, entregando algo para a igreja. Eu falei, eu não saio daqui, ninguém me tira daqui, porque Deus me trouxe para receber e para contribuir. Eu não sou nem boba de sair do lugar da bênção. E eu fui diante de Deus. Havia uma situação, meus líderes sabem disso, meus líderes acompanharam de perto. E eu diante de uma situação, e eu disse para Deus, Senhor, se essa situação veio para me impedir de servir o Senhor, é uma pedra para impedir de servir o Senhor, remove a pedra, porque eu não vou deixar de servir o Senhor. E eu cheguei diante da pessoa e disse, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei quem me escolheu. Eu sei quem me amou primeiro. E eu quero te dizer hoje que a partir, eu falei, 2023 da minha vida vai ser um divisor de água. Não é você, não é ninguém que vai impedir, porque eu sei quem eu sou. Bate no peito assim, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Aleluia. Você tem que saber quem é você em Cristo. Não, mas as coisas para mim é difícil. Mas ele não disse que ia ser fácil. Ele disse que ia ser difícil mesmo. Para o azeite sair, tem que haver prensa. Tem que ser imprensado.
E eu achei muito bonito o dia que o apóstolo falou que vai colocar a igreja na mão dos pastores, o templo e ele se vira. Porque vocês têm o punhado de azeite, o tiquinho de azeite e o punhado da farinha. Às vezes, irmãos, é mais fácil você ir sem nada do que você ir para o meio de multidões. De tanta gente, cada um com uma mentalidade diferente. Às vezes é melhor. Olha, quem é pedreiro sabe. Quem é costureiro, nenhuma costureira gosta de desmanchar uma roupa e fazer ela de novo. Todo pedreiro, se você for conversar com o pedreiro, ele prefere levantar uma casa do chão do que fazer uma reforma. Então, entra vocês, pastores, entra mesmo particular com Deus. E pede para Deus apressar esse lugar. Mas eu vou dar conta, será, tira o será e diz, eu vou, porque Jesus vai comigo. Eu tenho um pouquinho de azeite aqui. Eu tenho um punhado de farinha. Eu tenho 2 cavacos. Eu tenho o que eu tenho, eu vou fazer em nome de Jesus, que é Ele que vai na frente. Amém? É chorando, é sorrindo, se arrastando, mas vai. Quando o apóstolo chegou do Jalapão, naquela época, falando que tinha, fincado a pedra fundamental lá para abrir a igreja, eu me vi lá. Eu me vi lá. No dia que eu pedi a Deus para me levar, eu vi uma situação dentro da igreja, eu falei, Senhor, eu não quero isso aí para mim. Eu quero que o Senhor me leve num lugar que ninguém queira ir e me dá um povo que ninguém queira cuidar. Deus me levou, fez eu ficar 15 dias dentro da aldeia Craô. Pensa no medo que eu passei no dia que cheguei lá. De noite. Os índios nos atocaiu na estrada com flecha, espingarda. Eu me escondi dentro do amor. Graças a Deus que o celular pegou. Liguei para a igreja. Ora aí, ora aí, ora aí. Chegamos de noite lá. E aí, eles flecham em cima do carro, assim, aquele monte de índio, assim. E eu comecei a tremer, me deu uma crise de frio dentro do carro, tremendo com medo dos índios. Passei 15 dias lá. Depois passei mais outros dias. E aí, acabei o medo dos índios. Ajudei a batizar índio. E está lá a igreja. O pastor Paulo está com a igreja lá. Eu não tive que pedir. Afoita, me leva para onde ninguém quer ir, me dá um pouco, ninguém quer cuidar. Tá bom, vou te mandar para a aldeia. Irmãos. Porque às vezes nós ficamos preocupados, não. Tem tanta gente brigando por causa de coisas tão banais, e tanta gente precisando, né? Lá no interior. Os irmãozinhos dizimam o mel da abelha, a farinha, a abóbora. Isso é bom. Não morre de fome, não. O dia que não tem, aproveita para jejuar. Irmão. Irmãos, eu já botei açafrão no arroz para mudar a cor, porque não tinha mistura. Sim. O primeiro blaze que eu usei para pregar foi comprado no bazar. Se eu contar para você que eu já passei, vocês estão pensando o quê? A apóstola Marlene já dividiu o dente de alho com a ovelha, para a ovelha não comer sem tempero, e nem ela. Então, quando vocês veem gente usada por Deus, não pense que é só vida boa, não. Você está entendendo? Nós já passamos com o punhadinho de farinha, o tiquinho de azeite e os 2 cavacos. Amém? E o Espírito Santo diz para mim que você tem aí um pouquinho de azeite, que Ele quer multiplicar.
Você tem um punhado de farinha que Ele quer multiplicar. Tem os cavaquinhos que vai acender e pegar fogo. Aleluia. Você pode levantar sua mão e receber da parte de Deus. É Ele que quer dar, irmão. Glorifica. Exalta Ele. Aleluia. É. Mas ninguém olha para mim, mas ninguém me dá valor. Se valoriza. Uma vez eu estava passando por uma situação, gente, eu chorava, e aquele choro não passava. Aí eu entro no banheiro, o espelho na minha frente, e eu com a cara toda inchada. Eu falei, mas você toma vergonha, irmã Joana. Tem hora que você tem que olhar para você, mandar você mesmo tomar vergonha. Você toma vergonha, irmã Joana? Jeremias foi jogado dentro do calabouço. Botaram um mulão velho podre debaixo do braço dele para tirar ele de lá. Foi amarrado no tronco. E não se entregou, tu está se entregando por causa disso aí. Toma vergonha, mulher. Pronto, sequei as lágrimas e toquei a vida para frente. Ali era o Espírito Santo falando, da minha boca comigo mesmo. Toma vergonha, mulher. Não te chamei para andar chorando, não. Não te chamei para tu andar se fazendo de coitadinha, não. Te chamei para ser corajosa. Seja forte, corajoso. Seja forte. Adquire coragem, ânimo na palavra do Senhor. Aleluia. No dia que eu li a história de Jeremias, eu falei, mas eu estou sendo muito mole. Jeremias, não estou longe de passar pelo que Jeremias passou. Eu estou aqui, chorando. E essa igreja, Jesus escolheu essa igreja para ser forte. Naquilo que o Senhor te chamou. É para louvar? É para interceder? É para pregar? É para ofertar? Descobre para que o Senhor te chamou. Entrega. Obedeça. Obediência traz provisão. A obediência traz provisão. Aqui não é só de finança, não. A obediência traz provisão. Quando você obedece a Jesus, Ele provê na tua vida.